Muito bem, vamos à nossa questão comentada de hoje. Você está vendo aí? É uma banca da questão da banca Consulplan, vejam na tela, sobre o assunto de análise sintática. Estou escolhendo aí a banca Consulplan para atender a pedido de alguns seguidores nossos que vão fazer o já anunciado concurso do Ministério Público de Minas Gerais. Então, se você não é interessado nesse concurso, se você não é alguém que se interessa pela banca Consulplan, ou se você está vendo essa questão daqui a 2 anos de quando ela foi gravada, tem problema. O assunto é um assunto que pode cair em qualquer prova. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Ela diz assim: com base no período, não se encontram nos dicionários todas as palavras usadas numa língua. Destacaram o se. Fizeram 4 afirmativas e querem que você descubra quais delas, são 2 em 4, estão corretas. Então, pelo seu conhecimento prévio, dá uma pausadinha aí na tela, para você não tenha questão, e tente resolver no seu ritmo, para ver se você acertaria a questão ou não. Vai lá. Bom, não se encontram nos dicionários todas as palavras usadas numa língua. Vem aqui comigo. Quando você tem essa frase, né, não se encontram, o verbo encontrar, o se está ligado a ele. Inclusive, esse se foi para antes do verbo, porque toda palavra negativa atrai pronome. Aí, se você pensa na sua vida escolar toda, algum dia um professor te fala, encontrar, você pensa assim, quem encontra, encontra alguma coisa. O quê? Você lembra dessas perguntas? E aí, já te ensinaram que quando você faz a pergunta, o quê? Se trata de um verbo transitivo direto. Olhando aí na tela, não se encontram o quê? Todas as palavras. Então, o que completa essa pergunta, o quê, está aqui, ó. Não se encontram o quê? Todas as palavras. Você vai achar que, como isso aqui respondeu à pergunta de um verbo transitivo direto, que aquilo ali é um objeto direto. Só que não. Sempre que acontecer isso aqui, quando eu tiver um verbo transitivo direto mais se, o que você pensa que é o sujeito, o objeto direto, na verdade é o sujeito. Essa frase, ela tem um sujeito paciente, isto é, ela tem um sujeito que não pratica ação, ela tem um sujeito que sofre ação. É porque eu diria o seguinte, ó, todas as palavras são encontradas, ou nem todas as palavras são encontradas. Então, isso aqui é uma estrutura que está na chamada voz passiva. Dá uma olhadinha nas 4 opções. O trecho, olha 2. O trecho, todas as palavras usadas numa língua, atua sintaticamente como sujeito do verbo encontrar, mesmo que você tenha pensado a princípio sobre o verbo direto, está certo. Não se encontram o quê? Todas as palavras usadas numa língua. Eu não coloquei tudo, mas todas as palavras usadas numa língua não são encontradas. Então, isso é o sujeito. Vamos lá? A 2 sendo verdadeira, na tela, significa que a resposta não pode ser a letra B de bola. E nem a letra D de dado. Porque isso aí, 1 e 4. E 2 e 4 não tem o 2. Vamos voltar aqui nas opções que sobraram. Na 3 está dizendo assim, a expressão nos dicionários atua como adjunta adverbial. Ué, se eu vou procurar as palavras no dicionário, o dicionário é o lugar em que eu vou procurar as palavras. Pode ser que você já tenha esquecido, mas você sabe, um dia alguém já te tentou ensinar que toda expressão que indica lugar é uma adjunta adverbial de lugar. Na tela, a 3 é verdadeira. Se a 3 é verdadeira, a letra C deveria ser a resposta. 2 e 3 são verdadeiros. Agora vamos ver a 1, que dizem que está errada. Olha a 1. A forma se
tem a mesma função que possui no título do texto. E se o Brasil ainda fosse uma monarquia? Ah, realmente não tem a mesma função. Vem aqui. Se o Brasil fosse uma monarquia, eu aqui não tenho o se ligado a um verbo, como se encontram ou encontram-se. Aqui não é se o Brasil fosse ou se fosse. Não, isso aqui é uma conjunção condicional. Não está falando que o Brasil é. Caso o Brasil fosse, e se ele fosse? Se você chegasse, se você pudesse, se você encontrasse, então não é a mesma função. Por isso que a 1 está errado. Lá na tela, nós já marcamos como resposta a 2 e a 3. Agora vamos ver por que a 4 está errado. Diz assim, numa língua também funcionam como adjunto adverbial. Não se encontra nos dicionários é o lugar em que se encontra as palavras usadas na língua. Esse usadas na língua seria um adjunto adverbial? Eu uso palavras em algum lugar. Tá bom. Não é um lugar como assim, aqui no estúdio, esse é um lugar. Essa questão deveria ter, olha lá na tela, não só a resposta que eles deram, oficialmente 2 e 3, mas deveriam ser 2, 3 e 4. Porque se nos dicionários é um adjunto adverbial, você também teria que dizer que na língua é um adjunto adverbial de lugar. Então vem cá. Ó. As palavras são usadas na língua. Na língua é o lugar onde se usam as palavras. Usar é verbo. Isso é um adjunto adverbial. Então, na tela, a questão original, ela deu como resposta, quer voltar? Ela deu como resposta a letra C, pós-recurso. Essa questão foi anulada. Professor, por que você trouxe uma questão anulada? Para você saber, independentemente da banca que for, que às vezes acontece. E o pior é que muitas vezes não se anula uma questão. Como alguém me pediu uma questão da banca Consulplan, alguém não, foram 4 pessoas. Por isso que eu nem coloquei o nome dos 4. Eu peguei exatamente essa com o problema, que às vezes você pega o site e resolve a questão e você fica sem saber. Tem muita gente que segue pelo o que é concursos. O que é concurso tem uma vantagem. Quando você pega uma questão que você quer marcar uma opção, quando a questão foi anulada, aparece aquele símbolo assim, ó. Significa assim, não tem resposta, ela foi anulada. Pode conferir lá que essa questão foi anulada. Porque se no dicionário é o lugar onde elas se encontram, na língua é o lugar onde elas são usadas. Se uma expressão que indica lugar é uma adjunta adverbial de lugar, a outra teria que ser também. Então teria que ser 2, 3 e 4. Agora, se você quiser conhecer mais a questão da banca Consulplan, olha só, lá no meu site, no www, põe na tela para mim, .ricardos.com.br, eu estou lançando um curso temático sobre temas da banca Consulplan. O primeiro está pronto e deve, amanhã ou depois, já estar no ar. É sobre verbo. Então, já gravei um módulo de verbo. São todos os comentários teóricos a respeito de verbo, que eu extraio de estruturas do texto, e logo em seguida tem 5 questões de verbo da banca Consulplan. Nenhuma anulada, tá? Eu deixei essa anulada para cá, para depois não comprometer o curso, propriamente dito. Então, se você vai fazer Consulplan, ou se você está esperando uma banca qualquer, um concurso qualquer, tem, com certeza, o que eu falei nesse módulo de verbo vai servir para você usar em outros concursos. Então, anote o endereço, www.ricardoerce.com.br.